Seu sacrifício foi por toda a humanidade, por todos os nossos males e por todas as coisas inerentes à nossa natureza decaída. Foi uma redenção. Feche os olhos e imagine Jesus. Você vê um homem pálido, de cabelos castanhos e olhos gentis, vestindo uma túnica branca. Agora, deixe-me lhe contar algo que o incomodará pelo resto do dia. Essa imagem foi criada por pintores europeus há menos de 500 anos. A descrição original de Cristo, escrita séculos antes mesmo da existência do livro do Apocalipse, retrata um ser de fogo cósmico tão intenso que os anjos desmaiam em sua presença. Monges etíopes preservaram essa visão por 1700 anos. E agora Mel Gibson está prestes a mostrá-la ao mundo inteiro. A Bíblia que nunca te contaram. A maioria dos cristãos cresce acreditando que tem a palavra de Deus completa em sua mesa de cabeceira. Se você é protestante, isso significa 66 livros. Se você é católico, 73. De qualquer forma, dizem que nada está faltando e nada foi escondido de você. Mas, se você viajar para as antigas terras altas da Etiópia, para mosteiros esculpidos diretamente nas encostas das montanhas, acessíveis apenas por meio de escaladas com as próprias mãos, encontrará uma Bíblia com 81 livros. Algumas tradições etíopes contabilizam até 88 livros. Isso não é uma pequena nota de rodapé ou uma divergência menor entre estudiosos. Trata-se de uma biblioteca inteira de escrituras da qual bilhões de cristãos nunca ouviram falar. Esses livros adicionais foram escritos em uma língua chamada Giz. É uma das línguas literárias cristãs mais antigas do mundo e era usada para escrever escrituras na mesma época em que Jerônimo traduzia a Vulgata Latina, no século IV. A Igreja Ortodoxa Etíope Tearredo remonta suas raízes ao rei Aana do Império Axomita, por volta de 330 d.C. Isso faz da Etiópia uma das nações cristãs mais antigas do planeta. Mais antiga que a Inglaterra, mais antiga que a França, mais antiga que a Rússia, mais antiga que quase todos os países que se autodenominam cristãos hoje. Entre os livros preservados pela Bíblia etíope, encontram-se alguns dos textos religiosos mais explosivos e controversos da história da humanidade. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías. 3 livros de Macabeus que nada têm a ver com os livros ocidentais de Macabeus. Não se tratam de falsificações aleatórias ou invenções tardias. Esses são textos antigos que os primeiros cristãos leram, citaram e trataram como escrituras sagradas. As pessoas que escreveram o Novo Testamento conheciam esses livros. Elas os referenciaram diretamente. E então, homens poderosos decidiram que os crentes comuns jamais deveriam ter permissão para lê-los novamente. A questão é, por quê? E a resposta mudará tudo o que você pensa saber sobre Jesus Cristo. O Cristo que foi apagado. Na tradição etíope, Cristo é chamado de Ixabi-Her, que significa Senhor do Universo. Ele não é suave, ele não é gentil em primeiro lugar, ele é avassalador. Seus cabelos brilham como fios de lã iluminados pelo sol. Seus olhos brilham como fogo contido em cristal. Seu rosto irradia um brilho que transcende 1000 sóis, transmitindo, ao mesmo tempo, uma paz infinita. Sua voz não se limita a proferir palavras. Ela reverbera por todas as dimensões. Montanhas tremem quando ele fala. Águas se abrem ao som de seus comandos. Anjos e demônios se submetem à sua obediência no instante em que ele abre a boca. Ícones etíopes retratam Cristo com pele escura e grandes olhos penetrantes, envolto em raios de luz dourada. Ele é, simultaneamente, humano e cósmico, acessível e aterrador, terno e onipotente. O cristianismo ocidental oferece um Jesus que primeiro conforta e depois desafia. O cristianismo etíope exige que você sinta reverência antes de receber conforto. Você precisa primeiro entender quem está diante de você. A palavra viva, através da qual as galáxias foram trazidas à existência antes mesmo de você ousar chamá-lo de amigo. Isso não é uma reinterpretação moderna. Este é o retrato original de Cristo, preservado por mais de 1700 anos em mosteiros nas montanhas, enquanto o resto do mundo recebia uma versão mais suave, mais segura e mais fácil de digerir. E há provas concretas para comprovar isso. A profecia que previu a revelação antes mesmo de ela existir.
O livro de Enoque é provavelmente o texto religioso mais importante que a maioria das pessoas nunca leu. Foi escrito séculos antes do nascimento de Cristo, possivelmente já em 300 a.C. Estudiosos confirmaram isso por meio da datação por radiocarbono dos manuscritos do Mar Morto, onde 11 manuscritos aramaicos de Enoque foram encontrados na caverna 4 em Qumran. O fragmento 4, que 201, data de entre 200 e 150 a.C. Este livro é indiscutivelmente antigo. Enoque está dividido em 5 seções principais. O livro dos vigilantes narra a história de anjos caídos que desceram à terra, tomaram esposas humanas e geraram descendentes gigantes, chamados Néfilins. O livro astronômico contém um conhecimento detalhado sobre os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, surpreendentemente preciso para a sua época. O livro das visões oníricas apresenta toda a história de Israel por meio de imagens simbólicas de animais. A Epístola de Enoque contém ensinamentos morais e profecias sobre o juízo final. E depois há as parábolas, também chamadas de símiles, que contêm as descrições mais impressionantes de uma figura messiânica vindoura já escritas. O capítulo 46 de Enoque descreve uma visão. E ali vi um que tinha a cabeça avançada, e a sua cabeça era branca como a lã, e com ele estava outro ser cuja aparência era semelhante à de um homem, e o seu rosto era cheio de graça, como o de um dos santos anjos. A este chama-se o Filho do Homem, o escolhido e o juiz justo. Ele se assenta em um trono de glória. Ele existia antes da própria criação. Ele julga toda a carne. Rios de fogo cercam seu tribunal enquanto anjos se ajoelham. Agora, abra o livro de Apocalipse 1:14, escrito por João de Patmos por volta de 95 d.C., séculos depois de Enoque. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Ambos os textos descrevem pés como bronze polido, refinado em uma fornalha. Ambos descrevem uma voz como águas caudalosas ou um trovão poderoso. Ambos descrevem olhos de fogo e um rosto que irradia uma luz avassaladora. Os paralelos não são meras semelhanças, são quase idênticos, palavra por palavra. E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca aprende. A Epístola de Judas, que faz parte de todas as Bíblias cristãs do mundo, cita diretamente o livro de Enoque. Judas, versículos 14 e 15, diz: Eis que o Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos para julgar a todos. Essa é uma citação quase exata de Enoque 1:9. Um autor do Novo Testamento tratou Enoque como profecia autorizada. Pais da igreja primitiva, como Tertuliano, por volta de 200 depois de Cristo, defenderam Enoque como escritura sagrada. Assim, a questão crucial torna-se dolorosamente óbvia. Se as pessoas que de fato escreveram o Novo Testamento consideravam Enoque a palavra de Deus, quem decidiu que não era? E por que a tiraram de nós? 7 céus e a descida cósmica? Se o livro de Enoque é a profecia perdida mais importante, então a ascensão de Isaías pode ser a narrativa perdida mais perigosa. Este texto data do final do século I ou início do século II, sendo contemporâneo ou possivelmente até mais antigo que alguns livros do Novo Testamento. E descreve algo que nenhum cristão ocidental jamais aprendeu na igreja. O profeta Isaías é levado em uma jornada guiada para cima, através de 7 reinos celestiais distintos. Cada céu é uma dimensão própria, com seus próprios habitantes, seu próprio nível de glória divina e suas próprias leis de existência. No primeiro céu, anjos governam os assuntos da terra. No segundo céu, os corpos celestes recebem suas instruções. O terceiro céu contém o paraíso e a árvore da vida. À medida que Isaías ascende, cada nível se torna mais magnífico, mais ofuscantemente radiante, mais avassaladoramente belo que o anterior. Quando chega ao sexto céu, Isaías desaba. Ele cai de bruços diante de seres cuja glória é tão intensa que tudo o que vira nos 5 céus anteriores agora lhe parece escuridão em comparação. E nesse sexto céu existe algo extraordinário. Não há tronos. Todos os anjos são iguais. A hierarquia que existe nos céus inferiores simplesmente desaparece.
Então ele entra no sétimo céu, o lugar onde nenhum ser criado pode sobreviver naturalmente. E lá ele vê o amado, uma figura de poder radiante que faz com que todos os anjos em todos os céus inferiores pareçam uma sombra. A grande glória que é Deus Pai está lá. O anjo do Espírito Santo está ali. E entre eles está Cristo, preparando-se para fazer algo que mudará para sempre a própria essência da existência. Ele vai descer, mas não da maneira que você imagina. O texto descreve Cristo descendo por cada um dos 7 céus, e em cada nível, ele diminui deliberadamente a sua própria glória. No 6º céu, ele assume a forma de um anjo de 6º nível. Assim, os seres de lá não o reconhecerão. No 5º céu, ele se parece com um anjo de 5º nível. Ele continua diminuindo de tamanho, passando por pontos de controle divinos, chegando a fornecer senhas nos portões de cada reino. Quando finalmente atravessa o firmamento onde Satanás e seus demônios operam, ele já assumiu a aparência de um demônio, para que possa passar despercebido. E quando ele finalmente chega à terra, nascido como um bebê em Belém, nenhum anjo em nenhum dos céus inferiores tem ideia do que acabou de acontecer. Eles veem um bebê, veem uma criança humana indefesa. Não têm a menor noção de que o ser mais poderoso de todo o cosmos está deitado naquela manjedoura. Somente Deus Pai e o Espírito Santo conhecem a verdade. Esta é a maior missão secreta da história da existência. E foi escrita há quase 2000 anos. Por que enterraram esses livros? No século IV, o imperador romano Constantino adotou o cristianismo e o transformou de um movimento clandestino perseguido na religião oficial do império mais poderoso da Terra. Mas um império precisa de unidade, precisa de controle, precisa de uma mensagem, uma autoridade e uma cadeia de comando. O que não é necessário é uma coleção de escrituras dizendo às pessoas comuns que o divino já habita dentro delas e que não precisam de um sacerdote para acessar Deus. O livro de Enoque afirmava que as revelações divinas vinham por meio de viagens celestiais diretas, não por canais religiosos autorizados. A ascensão de Isaías mostrou que qualquer pessoa podia receber visões do divino sem a permissão de um sacerdote. Os ensinamentos etíopes sobre a centelha divina interior sugeriam que a salvação não era algo que se conquistava por meio da igreja, mas algo que se despertava dentro de si mesmo. Pense no que isso significa para uma instituição que lucra controlando o acesso a Deus. Por que alguém pagaria o dízimo se o reino dos céus já está dentro de si? Por que se confessar a um padre quando se pode comungar diretamente com o divino? Por que comprar indulgências que a igreja medieval literalmente vendia como bilhetes para sair do purgatório, quando a salvação se baseia no despertar interior e não em um pagamento externo? O Papa Leão X autorizou formalmente a venda de indulgências em 1515, e vendedores profissionais como Johann Tetzel ficaram famosos pela frase "assim que a moeda no cofre fizer a alma sair do purgatório". Isso não era espiritualidade. Era um modelo de negócios, e os textos etíopes ameaçavam destruí-lo em seus fundamentos. Assim, em 363 d.C., o Concílio de Leodísia declarou que apenas os livros canônicos poderiam ser lidos nas igrejas. E Enoque não estava na lista. Em 367 d.C., Atanásio de Alexandria publicou sua famosa 39ª carta festiva, contendo a primeira lista exata dos 27 livros do Novo Testamento que usamos hoje. E textos como a Ascensão de Isaías foram classificados como apócrifos rejeitados. Jerônimo, ao traduzir sua Vulgata Latina por volta de 405 d.C., trabalhou deliberadamente com o Antigo Testamento hebraico em vez da Septuaginta grega, o que significou que a coleção mais ampla de textos, usada pelos primeiros cristãos, foi ainda mais reduzida. Mas a milhares de quilômetros ao sul, um grupo de monges não fazia ideia de que nada disso estava acontecendo. Os monges que salvaram tudo. Quando a expansão islâmica varreu o norte da África e o Oriente Médio no século VII, interrompeu as rotas comerciais do Mediterrâneo que ligavam a Etiópia ao resto do mundo cristão. A Etiópia tornou-se uma ilha, um reino cristão cercado por todos os lados por territórios muçulmanos, isolado dos concílios, dos debates, das manobras políticas e das queimas de livros que estavam remodelando o cristianismo na Europa. E assim,
Os monges etíopes simplesmente continuaram fazendo o que sempre fizeram. Continuaram copiando suas escrituras, cada uma delas, incluindo os livros que Roma havia descartado. O processo era extraordinário. Cada manuscrito levava meses para ser concluído. Os monges sentavam-se em pequenas salas chamadas scriptorum, iluminadas apenas por lamparinas de óleo, formando cuidadosamente cada caractere da escrita jez com penas de bambu. Misturavam suas próprias tintas com carvão e extratos de plantas. Preparavam seu próprio pergaminho a partir de pele de cabra, raspando e esticando-o à mão. O trabalho, ao longo dos anos, prejudicou sua visão e curvou suas colunas permanentemente. Mas eles o fizeram com alegria, pois acreditavam estar preservando a própria palavra de Deus. A prova de sua dedicação é impressionante. Os evangelhos de Gerima, que estão guardados no mosteiro de Abaíma, na região de Tigray, na Etiópia, foram datados por radiocarbono pela Universidade de Oxford entre 390 e 660 d.C. Isso os torna alguns dos manuscritos cristãos ilustrados mais antigos do mundo. Eles contêm 670 páginas em 2 volumes, repletos de ilustrações vívidas e coloridas de cenas da vida de Cristo, preservadas em condições quase perfeitas por mais de 1500 anos. Esses manuscritos nunca saíram do mosteiro. Quando as equipes de conservação chegaram para ajudar na restauração, tiveram que escalar o penhasco e montar seus equipamentos no pátio, pois os monges não permitiram que os livros fossem removidos. Em novembro de 2020, durante o conflito na região de Tyra, monges do mosteiro esconderam fisicamente os evangelhos de Gerima dos soldados eratrianos para evitar sua destruição. Eles arriscaram suas vidas para proteger manuscritos que seus antecessores guardavam há mais de 1 milênio e meio. Atualmente, estudiosos estimam que existam mais de 500 mil manuscritos preservados em igrejas e mosteiros etíopes por todo o país. O projeto da Biblioteca de Microfilmes de Manuscritos da Etiópia microfilmou 9.238 manuscritos entre 1973 e 1994. Desde então, o Museu e Biblioteca de Manuscritos Hill digitalizou mais de 486 mil páginas de manuscritos. Cada nova descoberta confirma a mesma verdade. A Etiópia preservou aquilo que o resto do mundo cristão foi instruído a esquecer. Agora chegamos a Mel Gibson e a razão pela qual tudo isso importa neste exato momento. Mel Gibson e o retorno do Cristo original. Em 2004, Gibson dirigiu A Paixão de Cristo, que se tornou o filme religioso de maior sucesso da história. Filmado em aramaico, latim e hebraico para garantir total autenticidade, arrecadou 611,9 milhões de dólares americanos em todo o mundo, com um orçamento de 30 milhões de dólares americanos. Manteve o recorde de filme com classificação indicativa R de maior bilheteria nos Estados Unidos por 20 anos consecutivos. Foi um terremoto cultural que provou que o público ansiava por uma visão autêntica e sem concessões da história cristã. Mas Gibson sempre dizia que A Paixão era apenas metade da história. Há mais de 20 anos, ele vem desenvolvendo uma sequência, agora intitulada A Ressurreição de Cristo. E o que ele descreveu sobre este filme parece algo saído diretamente das escrituras etíopes. No podcast The Joe Rogan Experience, em 10 de janeiro de 2025, Gibson descreveu sua visão para o filme. Ele mencionou ter 2 roteiros. Um era estruturado e convencional. O outro, ele chamou de viagem de ácido, porque explicou que você entra em outros reinos. Você está no inferno. Você assiste à queda dos anjos. Ele descreveu grandes reinos lutando pelas almas da humanidade. Disse que a narrativa não seria linear e que abrangeria desde a queda dos anjos até a morte do último apóstolo. Não se trata de um filme tradicional de Páscoa. É a ascensão de Isaías, ganhando vida em uma tela IMAX. Os detalhes da produção confirmam a seriedade deste projeto. A Ressurreição de Cristo agora é um filme confirmado em 2 partes, distribuído pela Lionsgate. A primeira parte estreia em 26 de março de 2027, Sexta-feira Santa. A segunda parte estreia 40 dias depois, em 6 de maio de 2027, Dia da Ascensão.
O orçamento combinado é estimado entre US$ 20 e 250 milhões de dólares americanos. As filmagens estão acontecendo nos estúdios Cinecittà, em Roma, com duração de 11 meses, de outubro de 2025 a junho de 2026. Todo o filme está sendo rodado com câmeras IMAX. Gibson convidou Randall Wallace, roteirista de Coração Valente, para coescrever o roteiro com seu irmão, Donald Gibson. Gibson está claramente fazendo este filme para o público global mais amplo possível. E se ele concretizar sua visão declarada de anjos caídos, múltiplas dimensões, Cristo descendo através dos reinos da existência e uma batalha cósmica entre o céu e o inferno, então o público em 2027 verá algo que monges nas terras altas da Etiópia registraram há 17 séculos. Por 1700 anos, essa visão de Cristo permaneceu em silêncio. Ela sobreviveu à queda do Império Aksumita, sobreviveu à expansão islâmica, sobreviveu ao colonialismo europeu, sobreviveu aos esforços deliberados da instituição religiosa mais poderosa da história para fazê-la desaparecer para sempre. E sobreviveu graças a monges comuns que se sentavam em salas escuras e copiavam textos sagrados à mão, letra por letra, geração após geração, acreditando com absoluta certeza que o que estavam preservando era precioso demais e verdadeiro demais para jamais deixar morrer. O que você acha desses textos etíopes antigos e do próximo filme de Gibson? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, pois essa conversa está apenas começando.